Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre React. Meu nome é Lucas, eu sou desenvolvedor front-end e hoje eu vou passar aqui alguns conceitos básicos sobre o React. Bom, começando, primeiro, o que é o React? React é uma biblioteca baseada em JavaScript para construção de interfaces, principalmente interfaces reativas. Que são interfaces reativas. São interfaces que interagem diretamente ali com a árvore de elementos HTML, conforme o usuário vai interagindo com o sistema. E por que é interessante usar o React e não só o HTML, CSS e JavaScript? Por exemplo, quando a gente vai construir um site com HTML, CSS, JavaScript, por exemplo, se a gente vai fazer alguma, se a gente tem algum botão que tem alguma ação que altera alguma coisa na interface, por exemplo, se eu tenho ali um botão que simplesmente inicia um contador na tela. Se eu faço isso com HTML, CSS, JavaScript, eu preciso, na função que eu inicio o contador, eu preciso, no JavaScript, alterar o elemento na tela, com aquele document.getElementById, por exemplo, e setar lá o valor que eu quero. Mas com React isso fica muito mais fácil, porque com o gerenciamento de estado que ele tem, a gente consegue criar uma variável, que seria o contador, por exemplo, e quando eu altero ela, ele identifica essa alteração e já recarrega a nossa árvore de elementos com o valor alterado. A gente vai ver isso aqui na prática, isso é só uma explicação mais teórica. Então, já vamos partir aqui para a prática, né? Bom, para utilizar o React aqui, o que é importante a gente ter primeiro? O Node, então você tem que ter o Node instalado. Para quem não tem, Node.js é bem simples aqui de fazer a instalação. Então aqui a gente tem o site oficial do Node. Aqui a gente já tem o menu de instalação. Aqui já tem para o Windows, por exemplo. Se o seu sistema operacional é outro, você pode selecionar aqui e seguir o passo a passo de instalação. É bem facinho, não tem erro. Só ir seguindo o famoso Next, Next, Next e instalar. Bom, com o Node instalado, a gente pode criar aqui um repositório. Eu criei aqui um repositório aqui para a nossa aula. Vou estar aqui abrindo o meu terminal. E agora a gente vai criar o nosso projeto em si. Eu gosto de criar usando o Vite, que é uma ferramenta aqui que ajuda a gente na criação dos projetos, tanto React quanto em outras linguagens. Então eu vou iniciar utilizando o Vite. Então eu vou iniciar aqui o npm create vite @latest para pegar a última versão. Aqui vai o nome do nosso projeto, então vou colocar aqui conceitos React. E aqui a gente vai iniciar com o template, menos template React, para ele já criar tudo configurado para o React. Aqui ele já vai estar criando o nosso projeto para a gente. Às vezes demora um pouquinho, por conta da internet e tal, mas ele já está criando. Aqui ele vai mandar selecionar o framework que a gente quer, tem tanto Vanilla, Vue, React, entre outros aqui, a gente vai estar selecionando aqui React. Eu vou estar escolhendo aqui o TypeScript, mas também tem como a gente criar com JavaScript normalmente também, mas eu já vou estar iniciando aqui com TypeScript. E bom, projeto criado, simples assim. A gente vai entrar aqui no repositório do projeto e vai instalar as dependências. Vou usar aqui o yarn para instalar as dependências, mas pode usar o npm também sem problemas. Aqui, já aproveitando para mostrar um pouquinho da estrutura dos projetos React, a gente tem aqui uma pasta src, onde vai estar todos os arquivos do nosso projeto. Essa pasta public aqui é onde vai ficar os arquivos públicos que vão ser acessados no site. Por exemplo, aqui a gente tem uma logo aqui do React, que ela é pública, na verdade do Vite, que ela é pública. Aqui, dentro dos arquivos do projeto, a gente tem o arquivo principal, que é o main. Essa extensão .tsx é a extensão padrão para a gente criar um componente do React, que seria uma página aqui do React ou um componente que a gente usaria numa página. O .tsx é por conta do TypeScript, se fosse JavaScript seria JSX. Esse aqui é o nosso arquivo principal, main. Ele simplesmente roda o nosso app aqui, que é o nosso componente principal. O nosso app, aqui, o React já traz alguma estrutura pronta aqui para a gente testar. Bom, até vou rodar o projeto aqui para vocês verem, com o yarn dev ou npm run dev. A gente já consegue rodar o projeto aqui. Vou puxar aqui, vamos lá. Aqui ele vai estar rodando na porta 5173. Bom, essa aqui é a estrutura que o React já traz para a gente aqui na criação do projeto. Bom, aqui é o nosso componente principal. Eu vou estar apagando toda essa estrutura aqui que ele traz pra gente. Antes disso, só explicando aqui, para quem não conhece o React ainda, ele usa uma sintaxe parecida com o HTML, que é o JSX. Então ele mistura um pouco aqui de HTML com JavaScript para estar mostrando os componentes na tela. Por exemplo, aqui o que é o nosso componente aqui do app.tsx? Ele é simplesmente uma função
Ele cria uma função aqui, chamada app. Isso aqui é uma convenção que usamos de criar o nome da nossa função igual ao nome do arquivo para identificar. Então, por exemplo, se isso aqui fosse minha página home aqui, eu criaria o nome aqui home e aqui o nome da função seria home. É uma convenção que usamos, a gente não é uma regra necessariamente do React, mas é bom a gente seguir essas convenções para manter padrões de código. Aí, como eu disse, essa sintaxe aqui do JSX, ela utiliza HTML e JavaScript misturado. Então, essa função aqui, principal do nosso componente, ela basicamente vai retornar um JSX, que é esse HTML aqui. E aqui vocês podem ver que tem alguma, por exemplo, aqui é uma constante, uma variável JavaScript. E ela está sendo usada aqui no meio do HTML. É por isso que o React é muito usado por conta dessa facilidade de misturar o HTML com JavaScript para montar as interfaces. Aqui, então, eu vou estar apagando aqui para a gente começar do zero. Um ponto importante, uma função, ela obrigatoriamente tem que retornar apenas um componente. Então, se eu estivesse aqui retornando, por exemplo, um botão, e eu quisesse retornar também um texto, um spam, por exemplo, eu não posso, ele já vai dar erro aqui. Ele fala que só pode ter um elemento. Então, para fazer isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que envolver em algum container. Por exemplo, aqui eu vou colocar uma div, e aí dentro da div eu vou retornar aqui os meus componentes. Então, aqui eu vou colocar aqui só um hello world. A gente já vai ver aqui o hello world na tela. Bom, outro conceito importante aqui que a gente já pode ver nessa aula é o conceito dos hooks do React. O que são os hooks? Hooks são algumas funções que vão ajudar aqui na manipulação da interface aqui do nosso projeto. Então aqui, a gente tem o primeiro que eu acho que é o mais usado, que é o useState. O que é o useState? Ele vai armazenar variáveis que a gente, atualizando o valor dessas variáveis, a nossa interface vai ser atualizada automaticamente. Por exemplo, aqui eu tenho um contador aqui, um count e um setCount. Essa daqui é a sintaxe para a gente criar o nosso hook de useState. Como que ela funciona? A gente declara aqui uma constante. Vou escrever aqui do zero, né? Vamos lá. Uma constante. Aí a gente vai abrir colchetes, que a gente vai declarar dois itens aqui. Primeiro, o nome do nosso state aqui, que vai ser o nosso contador. E aqui a gente vai ter uma função para alterar esse contador. Então, que é uma convenção a gente iniciar o nome dessa variável aqui com set também, porque ela vai alterar o nosso state. Então, vamos colocar set contador. Então, a gente geralmente coloca set e o nome do nosso state. Por exemplo, aqui set contador é igual. Aí a gente vai chamar aqui o useState, que é o nosso hook. Ele é importado aqui direto do React. Aí ele é uma função que a gente passa aqui por parâmetro o valor inicial. Aqui, como a gente vai fazer um contador numérico, eu vou iniciar ele com valor 0. Com esse contador aqui, eu já poderia estar mostrando ele aqui na tela. Aqui eu vou trocar aqui, vou dar 2 aqui. Contador. Aqui para a gente utilizar variáveis, para a gente usar JavaScript aqui dentro da nossa estrutura HTML, como é que a gente faz? A sintaxe é a seguinte, é simples, é só abrir e fechar chaves, e aqui dentro a gente consegue escrever JavaScript. Por exemplo, aqui eu quero mostrar apenas o valor do meu contador, então eu vou simplesmente colocar ele aqui. Esse é o meu contador, o valor dele é 0, então se eu alterasse aqui o valor dele para 5, por exemplo, salvar, ele já vai alterar aqui para 5. Agora, como é que a gente altera esse contador? Bom, a gente pode ter aqui, por exemplo, um botão. Ele vai ser para aumentar o contador. Aqui dentro do botão a gente vai passar uma função do clique aqui. Então aqui no React a gente chama com onClick. OnClick ele recebe uma função. Como a gente quer executar diretamente essa função aqui que vai alterar o nosso contador, como que a gente faz? A gente passa aqui uma arrow function, uma função anônima aqui. E ela vai executar o set contador. A gente quer que esse aumentar contador aumente o nosso contador em 1, por exemplo. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o contador mais 1. Então aqui eu passo no set contador, eu passo o valor que eu quero. Como o valor que eu quero é o valor atual do contador mais 1, eu vou passar aqui set contador mais 1. Vou salvar aqui, vou alterar aqui. Quando a gente altera, a gente pode ver que ele já altera a nossa interface automaticamente, sem ter que atualizar a tela, da F5, nem nada. Então, ele já vai atualizando aqui automaticamente. Quando eu clico no botão, ele já chama o set contador e aumenta. Então se eu quisesse um aqui para diminuir o contador, diminuir o contador. Aqui simplesmente eu vou inverter o sinal. E agora a gente já tem aqui aumentando e diminuindo o contador. Outro hook aqui muito interessante, eu vou abrir aqui um inspecionar para a gente ver, que é muito utilizado também no React, é o useState. O que é o useState? Ele vai executar uma função em certo momento aqui da montagem do componente na tela. Então, por exemplo, eu preciso... eu tenho um site ali, que é um site que mostra o clima. Então, eu quero que na hora que eu entrar na tela, eu pegue a localização do usuário,
faço uma busca ali da previsão do tempo e já mostro para ele. Eu quero que isso seja feito na hora que ele entrar na tela, ou seja, na montagem aqui da tela, na montagem do componente. Então eu consigo, por meio dessa função do useState, eu consigo executar essa função nesse momento. A gente também tem outros momentos de executar essa função. Por exemplo, eu quero que alguma função seja executada quando eu for fechar a tela ali. Então eu posso criar uma função na desmontagem do componente, que ela vai exibir um alerta na tela, por exemplo, dizendo que eu estou saindo da tela. É uma possibilidade. A gente vai aqui utilizar o useState. Ele é um pouquinho diferente a sintaxe, o useEffect, ele é um pouquinho diferente a sintaxe do useState. Então vamos lá. A gente vai chamar aqui useEffect. Ele já foi importado aqui automaticamente do React. A sintaxe dele é o seguinte, ele é uma função e ele vai receber uma outra função. Aqui a gente vai passar uma arrow function de novo. Uma arrow function, para ser uma função anônima aqui. E aqui dentro a gente vai executar uma função. Por exemplo, aqui eu vou simplesmente colocar um console log. Iniciou. Aqui, quando a gente entra aqui no nosso console aqui do navegador, a gente pode ver que ele já chamou a função aqui. Por quê? Porque foi na montagem aqui do componente, na hora que carregou a tela, ele já chamou aquela função. Aqui, por exemplo, aqui eu iniciei o state com 0. Aqui eu posso alterar o valor desse state aqui, set contador. A gente vai colocar o valor dele com 20 aqui. Então, quando a gente iniciar o nosso componente, a gente quer que o contador seja alterado para 20. Outra coisa importante que ele está até reclamando é que, além da arrow function, a gente passa também um outro atributo para ele, que seria os elementos que ele vai observar para executar o código que está dentro da função. Então, por exemplo, aqui eu vou passar um array de elementos. Se eu passar um array vazio, quer dizer que eu quero executar essa função aqui somente quando iniciar o componente. Então, aqui eu vou passar um valor vazio, ele vai setar o contador para 20 na hora que iniciar o componente. Então, aqui a gente pode ver que ele já setou o contador para 20. Agora, a gente vai criar um outro useEffect para a gente testar uma outra funcionalidade dele. A gente quer aqui apenas que ele mostre o valor atual do contador. Então, eu coloco aqui um console log contador. E aqui, agora eu não vou deixar o array aqui de elementos vazios. Eu quero que essa função aqui, esse console log, seja executado sempre que alterar o valor aqui do contador. Então, eu vou passar aqui o contador aqui como uma dependência desse useEffect. Então, sempre que eu alterar o valor do contador, ele vai executar essa função aqui e vai executar o console log. Então, vamos testar. Salvei aqui. Aqui, como ele já foi alterado de 0 para 20, ele já alterou aqui. Então, eu vou aumentar o contador e ele já vai printar aqui. Diminuir, também vai printar. Então, esse hook de useEffect é muito utilizado quando a gente quer executar uma função de callback aqui, quando a gente tem alguma ação do usuário. Seja quando ele entra na página, aqui na montagem do componente, seja quando ele altera o valor de algum contador, por exemplo. Aqui eu poderia criar uma regra aqui, que na hora que, por exemplo, aqui vamos criar uma regra. If, se o contador for igual a 25, ele vai dar um console.log dizendo você ganhou. Por exemplo, se a gente tivesse uma lógica aqui, que se o contador chegasse a 25, o usuário ganharia alguma coisa. A gente poderia fazer essa lógica aqui. Então, sempre que o usuário aumentar aqui o contador, vai aumentar, na hora que chegar em 25, ele vai dizer que você ganhou. Porque a gente está monitorando o valor aqui do contador e quando ele chegou no 25, a gente consegue ter essa lógica aqui. Bom, para simplificar aqui, a gente vai terminar essa aula de conceitos básicos do React. Então, só recapitulando aqui. A criação de componentes tem que ser com essa extensão .tsx, se você estiver usando TypeScript, ou JSX, quando estiver usando JavaScript. Para criar um componente, basicamente, a gente retorna uma função, a gente cria uma função aqui, depois exporta ela. A função, ela vai retornar um JSX, que é o nosso HTML aqui, com JavaScript no meio. Ele sempre tem que retornar apenas um elemento, então aqui ele está retornando uma div. Dentro da div eu posso ter quantos elementos eu quisesse. Então, por exemplo, aqui eu quero retornar esse título, essa frase e esses dois botões. Mas eu tenho que encapsular eles dentro de um outro componente e aí retornar. Aqui, dentro da função antes do return, eu consigo declarar variáveis, declarar funções. E é assim que a gente faz aqui dentro do componente. A gente viu também o useState, que é um hook aqui que armazena variáveis de valores, não só de números. Aqui poderia ser uma string, um objeto, um array, pode ser qualquer coisa. E esse state aqui serve para a gente, quando a gente alterar o valor dele, a nossa interface atualizar automaticamente sem precisar da F5. E a gente também viu aqui o hook de useEffect, que ele é como se fosse uma função que é executada em algum momento da aplicação. Então, se eu passar aqui um array de dependências vazio, ele vai executar essa função só quando o componente iniciar, ou seja, quando a tela for carregada. E a gente tem também uma outra utilização dele, que é para monitorar alguma variável aqui, a gente está monitorando o contador, e quando esse contador é alterado, essa função que está aqui dentro é executada, que é o console log aqui, e a gente consegue colocar lógicas aqui dentro. Bom, esse foi um resumo aqui dos nossos conceitos iniciais do React, espero que vocês tenham gostado. Vamos ter novas aulas, nos aprofundando nos conceitos do React, espero vocês por aqui e até mais.